Pessoal, nesse laboratório a gente vai exercitar um pouquinho sobre os conceitos do DHCP, ok? Bom, como nós vimos, o DHCP é um protocolo utilizado para fazer a alocação dinâmica de endereços IPs e também é possível, além de distribuir endereços IPs para os seus clientes, também informar outros endereços úteis para o host, como o endereço do DNS, endereço do Default Gateway e etc. Ok? Então, vamos fazer aqui um laboratório para praticar um pouquinho como se configura um roteador para que ele atue como um DHCP server, ok? Como um servidor DHCP. Nesse cenário que a gente tem aqui, R1 é o DHCP server, vai ser configurado como DHCP server, e aí a gente vai utilizar um desses hosts aqui como cliente para verificar se a informação está correta, tá? Vamos usar o S1, que é esse host aqui em cima do lado esquerdo. S1 vai ser utilizado para ser cliente do DHCP server de R1, ok? Então vamos começar aqui em R1. Ok. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é entrar no modo global de configuração. Bom, uma recomendação, antes de configurar o serviço de DHCP, né, o pool DHCP, com o range de endereços IPs que vão ser alocados para os clientes, é sugerido que já se comece excluindo o endereço IP que não pode ser distribuído pelo DHCP Server. Por exemplo, como nós estamos em R1, o IP da interface do próprio R1, que é o 92.68.101, esse IP é o default gateway de toda essa rede que está aqui atrás, né? Deixa eu descer um pouquinho aqui. Inclusive tem outros elementos aqui também, né? Portanto, esse IP da interface de R1 não pode ser distribuído para os hosts, para os clientes, né? Porque esse é o IP do próprio R1. Portanto, nós vamos excluir do range do DHCP o endereço IP da própria interface de R1, ok? Então, o comando é ipdhcp exclude address e aí o IP que se quer excluir. 168.100.1. Ok? Legal. Agora vamos configurar o pool DHCP. ipdhcp pool. Vamos dar um nome aqui, teste pool, por exemplo. O conceito do pool, nós falamos na aula sobre DHCP, né? É um range de endereços, ou seja, é um banco de dados contendo as informações dos IPs que vão ser distribuídos, assim como IP de DNS e etc. Tá? Então vamos criar um pool DHCP e aí nós vamos dizer o seguinte, olha, dentro desse pool eu quero que você distribua para os clientes a informação que o default gateway da rede é 192.168.100.1. Okay? Uma outra informação que vai ser distribuída é o DNS Server. Então o DNS Server é o IP, por exemplo, vou colocar o DNS do Google, 8888. Okay? O Domain Name, que o host vai fazer parte, o host que se associar a esse DHCP Server, ele vai ter o domínio testing.com. Opa, vou colocar testing. Okay? Que seria o nome do domínio da empresa, por exemplo. E agora vamos colocar aqui o range de IPs 92.68.100, a máscara é 24. Então, nesse comando é o range de IPs que vai ser distribuído para a rede. Né? Então, é o 92.68.100. Portanto, o DHCP ele vai distribuir IPs que comecem em 192.68.100.2, porque o ponto 1 nós excluímos aqui em cima, é do próprio roteador. Então, do ponto 2 até ponto 254, que é o último IP válido de host, o DHCP Server vai automaticamente alocar esses endereços
para os clientes, ok? Então, Enter. Se a gente quiser dar uma conferida na configuração, ver se ela ficou certinha, vamos dar um show running. Vai ter uma seção lá no final. Vamos ver, acho que eu passei aqui direto. Onde é que está? Seção de interface. Opa, aqui no início, né? Tá aqui, ó. Então, a linha que exclui, o IP de R1 e a configuração do pool. Ok? Então, vamos lá agora em S1, que é um cliente. Vamos digitar aqui ipconfig/all para ver as informações de S1. S1 está configurado para buscar endereço via DHCP, já estava com o DHCP habilitado. Então ele vai pegar o IP daquele banco de dados, ele pegou o primeiro IP disponível, 92.68.102. Ele não pegou o 1 porque o 1 está reservado pelo próprio DHCP. Máscara de rede, correta, ele também pegou do DHCP. Default Gateway, que é a própria interface do roteador. O IP do DHCP Server, que é o próprio R1. E o DNS Server, que é o DNS do Google. Ok? Tá certinho, né? E o nome do domínio que eu estava procurando, tá aqui, ó. Então o hostname é S1 e o domínio que foi também alocado pelo DHCP Server é o testing.com. Portanto, o nosso DHCP Server tá funcionando. Eu vou retornar aqui em R1, que é o DHCP Server, só para a gente verificar algumas informações interessantes. Então, por exemplo, se eu digitar show IP DHCP binding, ele vai mostrar para a gente quais são os clientes que já estão registrados no DHCP Server. Quais são os clientes que já têm endereço IP alocado. Então, ele vai mostrar aqui, ó, 192.168.102, okay? Que é o IP alocado para S1. E aqui ele vai aparecer o endereço MAC de S1. Ok? E aqui, dessa maneira, ele vai armazenando essas informações. Se eu digitar aqui, ó, show IP DHCP pool, olha, ele vai mostrar aqui para a gente que existem 254 endereços disponíveis nesse pool. O lease time é de um dia, então a cada um dia o cliente precisa renovar o endereço IP. E aí ele fala o seguinte, olha, o range é de 192.168.100.1 até 192.168.100.254. Só que o 1 a gente sabe que ele não vai alocar porque tem um comando lá que está reservando esse endereço. E o próximo endereço IP que vai ser alocado, à medida que o server receber um DHCP request, ele vai alocar o 100.3, que é o próximo endereço IP disponível desse range, porque o ponto 2 já foi alocado para esse 1. Okay? Portanto, o DHCP está funcionando direitinho.